sejamos, Deus, com o coração preparado, desperto, atento àquilo que Tu tens para falar com a Tua igreja, com todos nós, com o Teu povo, com os Teus filhos. Todos nós, Deus, reunidos na casa de oração, nesta casa, sejamos edificados, Deus, pela Tua santa palavra, em nome de Jesus. Tudo é para a Tua honra, Tua glória e Teu louvor. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Jesus. Coloca a mão sobre o ombro do teu irmão, da tua irmã. Amém. Vamos fazer aqui uma corrente de oração. Que é da Assembleia, sabe o que eu estou a dizer? Amém. Agora você vai interceder por essa irmã, por esse irmão. Atenção, se for a sua esposa que está ao seu lado, pense nas palavras que vai dizer. Ok? Se for a sua esposa, pense. Se for o seu esposo, ore com sabedoria. Amém? Vamos ser unânimes na nossa oração. Pai, em nome de Jesus, amamos o Teu nome, amamos a Tua presença. Quão bom e quão suave e agradável é estarmos todos juntos, unidos em comunhão. O óleo do Senhor já é derramado sobre as nossas vidas. Óleo que purifica, óleo que nos unge, que nos abençoa, óleo que nos dá vida. Obrigado, Jesus, pela Tua santa presença neste lugar, Deus. Pai, nós nos achegamos a Ti tal e qual como somos, sem filtros, sem corantes, nem conservantes, Deus, nem qualquer maquilhagem possível. Nos encontramos despidos diante da Tua presença. As nossas emoções são depositadas diante da Tua presença. O nosso caráter, Deus, diante da Tua presença. Todo o nosso ser diante da Tua presença. A nossa estrutura física, espiritual e emocional está diante da Tua presença, Deus. Então nós clamamos aos céus, Deus. Vem trabalhar em nós. Vem fazer algo novo. Vem transformar. Vem purificar. Vem motivar. Vem inspirar. Vem, Senhor, construir algo que seja para a honra e glória do Senhor. Vasos, mesmo de barro, que possuam, Deus, tesouros valiosos, em nome de Jesus. Famílias curadas, motivadas, inspiradas na obra do Senhor. Filhos, filhas, Pai, adolescentes, Pai, jovens, adultos, inspirados e motivados pelo Santo Espírito de Deus. Clamamos pela Tua presença. Somos dependentes de Ti, Jesus. Então a Ti clamamos, a Ti oramos, a Ti, Senhor, nós pedimos. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Os irmãos podem ocupar os vossos assentos. Amém. Muito bom dia a todos. Quero agradecer à equipa de louvor. Fantástico. Amém. Glória a Deus, muito obrigado. Cada vez estão melhores. Amém. Depois passo o contacto para você contratar esta banda. O cachê é baixinho. É baixinho ou não? Picanhas, sushi. Okay. Muito obrigado. Tens que falar esses sapatos de fogo, pá. Fogo. O tênis dele também é o tênis do A6, do baixista. Glória a Jesus. Amém? Quantos estão animados por estar aqui nesta manhã? Quantos já estão com pressa de ir para casa? Ninguém? Quantos estão ansiosos que o culto termine? Ninguém. Então vamos usufruir daquilo que Deus nos proporciona hoje. Talvez no teu caso o almoço ainda tenha que ser feito, mas não importa se almoçares um pouco mais tarde hoje. Hoje vamos ter um dia repleto de emoções. Amém? Começámos já por um momento fantástico, maravilhoso de louvor e adoração. Corrijo. Começámos logo ali à porta. Assim que entramos, fomos recebidos com carinho, com amor. Nos deparámos com uma cafetaria repleta de coxinha, café abençoado. Foi uma emoção. Salgadinhos com uma maior diversidade possível. Um cardápio destes, duvido que haja nos melhores restaurantes desta cidade. Ok? Porquê? Porque leva pitadas de amor, de carinho. Imagine quando está a confeccionar a coxinha,
é para os crentes, então vou fazer aqui com jeitinho. Amém? Esperemos que seja assim. Você subiu, iniciou este culto com reverência ao Senhor. Subiu às 10 horas, estava cá às 10 horas. Vamos ter que melhorar isso também, amém? O culto começa às 10. Então se está a meio da coxinha, do salgadinho, larga o salgado, porque o mais importante é cultuar ao Senhor. E começar a horas, amém? Porque se você não for curado a horas, você vai questionar a Deus. Porquê? Porquê que não vieste a horas? Porquê nos 300 cultos que já participaste nunca chegaste a horas? Então vamos corrigir isso. Próximo culto, 10 horas, inicia o culto. Então você vai ser pontual, você vai prestar culto a horas. Começa às 10, esteja aqui às 10. Amém? Você começou com muita emoção a louvar e adorar a Deus. Agora vamos ter um momento da palavra do Senhor, onde você vai ser edificado por Deus. Mas também depois vamos querer apresentar todos aqueles que este mês, ou que ainda não foram apresentados. Nós vamos fazer o convite a todos aqueles membros que ainda não foram apresentados. Vamos querer conhecer-te e dar-te a conhecer à igreja. Vamos te chamar depois da mensagem. Quero que todos os membros que ainda que já estão connosco, mas ainda não foram apresentados, que venham cá acima. A igreja quer conhecer nós também. Depois vamos dar lugar à Santa Ceia do Senhor. Meu Pai do céu. Santa Ceia do Senhor. Então hoje vamos ter um dia repleto de coisas. Um dia não, uma manhã repleta de muitas emoções. Muito obrigado, pastor Ney. Vamos ter batismos ainda. Meu Pai do céu. Batismos. Testemunho público da sua fé, da sua convicção. Então no mesmo lugar onde nós batizamos, irão se realizar 2 batismos. Um casal pediu-nos para ser batizado e nós concedemos essa oportunidade. Então há muita coisa para viver em Cristo. Então esquece os anseios, o desespero e viva aquilo que Deus nos proporcionou hoje. Amém? Amém? Gostava de dar as boas-vindas àquele casal de pastores que nos visita. A minha memória é como a da Dori, então eu esqueço-me facilmente dos nomes. Fique de pé. Priscila e Clayton. Fique de pé, sejam todos. Existe mais algum casal de pastores que nos visite? Mais algum pastor que nos visite hoje? Não? Amém. Deus abençoe. Muito obrigado pela confiança de estar aqui hoje connosco. Deus abençoe muito. Amém. Glória a Jesus. Cumprimento os nossos irmãos que estão a assistir através das redes sociais, lá em casa. Muito bem-vindos. Preparem de antemão o pão e o vinho, pois vamos celebrar hoje a Santa Ceia do Senhor. Cristina, não te esqueças, tal como eu te informei ontem, o pão, ok? Não precisa ser de quilo. Pode ser um pouquinho para cada um, mas vamos tomar juntos a Santa Ceia. Amém. Abra a sua Bíblia. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1. E vamos ler até o versículo 11. Este será o texto base, no qual iremos discorrer, iremos examinar as Escrituras e aprender algo muito importante para as nossas vidas. Diz assim comigo: eu hoje... Todo mundo, eu hoje vou aprender algo muito importante para a minha vida. Amém? Receba isso. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 11. Mas antes de ler o texto, já com a sua Bíblia aberta, permaneça com ela aberta no texto. Pai, no nome de Jesus, nós damos-te graças, Deus, pela tua sagrada Escritura. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade fantástica, maravilhosa, de podermos esmiuçar, ler, aprofundar, aprender, Senhor, sobre aquilo que tu queres falar com a tua igreja. Obrigado, Jesus, por esta grande oportunidade. Abençoa-nos, Deus. Dá-nos ouvidos para ouvir. Que nós possamos estar atentos, discernimento para entender, perceber aquilo que tu queres falar connosco. Em nome de Jesus. Amém. Com a sua Bíblia aberta, permaneça no texto base. Eu vou ler 3 textos, só para abrir caminho para o texto base. E abrir caminho para o tema no qual nós vamos mergulhar nesta manhã. Amém? Primeiro texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. A palavra do Senhor diz: quando eu era menino,
falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17, diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Terceiro texto, o autor da carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1 a 3, diz o seguinte: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus, da instrução a respeito dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Texto base que vamos basear, vamos fundamentar a mensagem de hoje. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 11. O apóstolo Paulo escreve à igreja fundada em Filipos. Escreve aos filipenses o seguinte: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma compaixão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória. O apóstolo Paulo diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Repito, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez o quê? Esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo, despiu-se de toda a sua glória, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Jesus Cristo. Que carta, que texto fantástico. E que oportunidade tão boa Deus nos dá para poder tratar este tema. E qual é o tema nesta manhã? Maturidade. Maturidade. Que dia tão bom para podermos tratar de maturidade. Um dia em que nós escolhemos, em que nos sentamos à mesa para tomar a Santa Ceia. Maturidade cristã. Maturidade que o significado da mesma também se encontra em extinção lá fora e dentro da igreja. Lá fora, talvez lá fora, quando digo lá fora, refiro-me aos que não creem, aos que perecem. Tem um significado, a palavra maturidade tem um significado, mas que para nós deve ter outro significado. Existe uma disparidade, uma distância muito grande do significado maturidade lá de fora com a maturidade que deve ser contida ou deve existir no meio de nós. Talvez o mundo descreva ou caracterize maturidade pela quantidade de conhecimento que adquire ao longo do tempo.
pelo número de currículos que possui, pelo número de cursos que fez, pelo número de livros que já leu, pelo conhecimento que tem de história e das personagens históricas. Mas o que é maturidade aos olhos de um cristão? Quando se revela que realmente nós alcançamos uma maturidade que Deus deseja. O que é maturidade cristã? Defina-me maturidade. Maturidade nada mais, nada menos é quando você obtém conhecimento bíblico, doutrinário, quando você tem fé, relacionamento com o Espírito Santo e com tudo isso junto, alicerçado no seu coração, você consegue desenvolver um relacionamento saudável. Você consegue desenvolver um relacionamento. E eu, ao falar de relacionamento hoje, eu vou dar um exemplo bíblico, de acordo com o texto da carta aos Filipenses. E eu quero que você possa abranger esse relacionamento não somente pelo exemplo que vou dar, mas também no que implica a sua vida pessoal. O relacionamento com a sua esposa, relacionamento com o seu esposo, relacionamento com o seu pai, relacionamento com a sua mãe. Eu sei que à luz da Bíblia vão existir mais comportamentos que nós devemos ter em relação a estas pessoas ou a estes ambientes que eu acabei de citar. Mas vamos focar nestes. Eu quero que você possa incluir nesta mensagem o relacionamento com o seu colega de trabalho, com o seu patrão, com as autoridades instituídas. Que tipo de relacionamento você tem que ter com as mesmas? Então vamos tratar de maturidade cristã no tocante aos relacionamentos que temos que ter uns com os outros e também dentro da igreja. Como eu devo me comportar com o meu irmão em Cristo? Como é que eu me devo relacionar com ele? O que é que a palavra de Deus me ensina ou me elucida, me instrui a fazer no tocante ao relacionamento? Como é que eu demonstro ser um cristão maduro no que diz respeito a lidar uns com os outros, com o próximo, independentemente da sua cultura, da sua cor, das suas ideias, ideais, da sua intelectualidade? O que é que a palavra de Deus nos ensina? É importante nós aprendermos hoje, porque muitas vezes nós queremos mudança, mas primeiramente nos outros. Quando o Evangelho nos ensina primeiramente a mudar-nos a nós mesmos. Quer experimentar o melhor de Deus? Mude de vida. Dispa-se do seu orgulho, do seu ego. Quer ter uma vida em abundância nesta terra? Deixe de criticar e de murmurar o próximo. Aprenda a relacionar-se. Aprenda a amar. E nós vamos aprender à luz deste texto. Isso mesmo. Ao olharmos para as cartas paulinas, nós vemos realmente, todas elas, um grande conteúdo teológico. Um grande ensinamento teológico sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus, sobre a ação do Espírito Santo, sobre como nos comportarmos, como agirmos. Mas o apóstolo Paulo é alguém que não é somente alguém que está fechado dentro de uma biblioteca e simplesmente usa o seu ensino para si mesmo, mas usa o seu ensino para colocá-lo em prática. Se ele realmente, aos romanos, aos coríntios, à igreja em Éfeso, e neste caso também à igreja de Filipos, ele realmente é notório a quantidade de conhecimento e experiência que o mesmo tem no sentido doutrinário, mas ele quer colocar em prática isso. E ele usa a doutrina para ensinar a igreja. E é isso que nós, na Unânimes, nós prezamos. Exortar, edificar, instruir a igreja com base doutrinária, com base na palavra de Deus. Graça. Ainda pensava que estava aqui a dizer não fosse verdade. Mas obrigado, meu irmão. Pensava que era só. Nós zelamos por isso. Os pastores, os líderes desta casa são instruídos a usar a doutrina de Deus, a palavra de Deus para a exortação,
Há motivação e inspiração nos caminhos do Senhor. Muitos de nós podemos ser dotados de várias estratégias e conhecimentos nas mais diversas áreas. E no que está mais em voga é o coach, digamos assim. Mas somente o coach de nada vale. Somente o coach dá-te uma motivação limitada. Não te dá uma plenitude daquilo que Deus tem para a tua vida. E Paulo era um teólogo, mas também era alguém que gostava de colocar em prática os seus ensinamentos e o seu conhecimento. E na carta aos Filipenses ele vai usar isso mesmo. Ele usa a teologia, o conhecimento, para colocar em prática. Ele trata de assuntos pastorais. Ele instrui a igreja com a teologia que sabia. Não é eu acho, eu quero, eu posso, eu mando, eu sou o cara. Não. É assim que Deus quer. Que haja em vós não o meu sentimento, mas o sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é aquilo que eu fiz na zona da Galácia, não é aquilo que eu fiz nas minhas viagens missionárias, não é as marcas que eu carrego que vão fazer com que tu mudes a tua vida. Não, é olhem para a atitude de Jesus Cristo, que se esvaziou a si mesmo em prol de nós falhos e pecadores. E Paulo quer instruir esta igreja no tocante à maturidade, ao relacionamento uns com os outros. Paulo, quando funda a igreja de Filipos, não foi somente um casal que se predispôs a abrir uma igreja, como acontece nos dias de hoje, verdade? Acontece connosco. Estou disposto a ter a placa unânime em Rondônia. E Xanã apareceu. Houve 2 corações que predispuseram, mas na verdade não houve perseguição, não houve flagelo na alma, no corpo, na carne. Paulo, para fundar esta igreja, Paulo sofreu no corpo, foi humilhado, foi açoitado, e não foi açoitado ali na esquina, não, foi publicamente, passou vergonha, deu de si, deu da sua vida, entregou o seu tempo, sacrificou as suas emoções em prol desta igreja. E de tal forma foi o testemunho, que ele deixa um legado para aquela igreja. A forma como a igreja viu o relacionamento de Paulo para com a igreja de Filipos, até onde Paulo estava disposto a ir para fundar aquela igreja, criou um grande alicerce, criou um grande relacionamento entre Paulo e os nossos irmãos filipenses. Paulo deixou um legado. A Bíblia fala que durante a fundação desta igreja há a conversão de uma empresária. A Bíblia diz que é Lídia, uma estrangeira de Tiatira, ela era asiática. Diz que houve uma grande experiência onde um carcereiro converte diante de uma ação sobrenatural, um terremoto, e há ali uma conversão maravilhosa. Um carcereiro converteu-se. A Bíblia também fala que durante este tempo existe um mover de libertação para aqueles que amam a libertação, a ação, a serem usados nesta área de libertação. Paulo, juntamente com a igreja de Filipos, também experienciou isso. A Bíblia conta-nos que uma jovem foi liberta de um espírito demoníaco de adivinhação. Então são experiências, são ações, são comportamentos, são ambientes que fazem com que haja realmente um relacionamento maduro, um relacionamento saudável, duradouro neste tempo. Neste tempo fez com que isso acontecesse. O que é que faz com que deste tempo até aos dias de hoje, entende? Desde aquele tempo, um relacionamento, escuta, o apóstolo Paulo vai dizer, caracterizar esta igreja como a coroa do seu ministério. Esta igreja é uma igreja, é a coroa do meu ministério, está sempre disposta. Estabelecemos uma maturidade cristã entre eu, Paulo,
E esta igreja é coroa, esta experiência. Mas o que é que faz com que, desde este tempo, Paulo e Filipos, até aos dias de hoje, apesar das experiências, libertação, quando já viram aqui crentes serem libertos? Ajuda-me a pregar, bora. Libertação. Está possuído, é liberto. Glória a Jesus. Alcança nova vida. Quantos aqui alcançaram, viram salvação diante do altar do Senhor? Quantos viram salvação? Vida cheia. Levanta o teu braço, por amor de Deus. Quantos aqui já viram gente prosperar porque foram abençoadas por Deus? Levanta o teu braço. Milagres, prodígios, maravilhas. Quantos já viram? Todos nós experienciamos isso. Então o que é que leva com que não haja aliança entre os irmãos? Maturidade nos relacionamentos. Eu preguei a semana passada. Alianças de papel, quebráveis, maleáveis. O que é que faz com que isso aconteça? Falta de maturidade. E Deus chamou-nos para a maturidade. Deus quer que sejas, ou que sejamos, crentes cristãos maduros, com maturidade. Sabem que Deus só revela de acordo com a nossa maturidade. Você não mostra qualquer filme ao seu filho. Porquê é que nos cinemas, maiores de 12 anos, porquê? Não tem maturidade, não tem capacidade para visualizar determinado filme. Poderá causar marcas irreparáveis, traumas irreparáveis. Então o mundo aconselha, não vejas. E nós cristãos, às vezes somos o próprio filme de terror. Muitas vezes somos o próprio filme de terror. Muitas vezes somos o filme de ação sangrento. Muitas vezes somos nós, The Walking Dead. Somos ou não? Somos. Somos a própria série que nunca mais termina. Quantas já vai? Na 10ª... Quanto? Tá atento, Walking Dead ainda. Já viu o The Chosen todo? Glória a Jesus. Aleluia. Safou. Foi à risca, foi no mata-mata. Muitas vezes somos nós o panorama de fundo mais temível uns para com os outros. E na igreja de Filipos estava exatamente a acontecer isso. Havia realmente uma igreja fantástica, trabalhadora, cheia de dons e talentos, missionária, uma igreja evangelística, uma igreja com os melhores levitas, uma igreja que limpava, sempre limpinho, tudo, a manutenção, a cafetaria, a melhor coxinha era em Filipos. Os melhores servos estavam em Filipos. Mas no tocante à individualidade, escuta, Paulo elogia no tocante ao seu coração para com a obra, mas no tocante ao que dizia respeito aos relacionamentos, a igreja de Filipos não estava a passar por um momento assim. O trabalho saía, o pão realmente saía do forno quentinho, maravilhoso, só passar manteiga e comer. Mas quando caía no estômago, que azia. Era o que a igreja de Filipos estava a passar. Independentemente das marcas ou das experiências pelas quais eles haviam passado em Deus, experiências sobrenaturais, maravilhosas, apesar de ser uma igreja destacada de todas as outras, no tocante ao dar e receber, e no capítulo 4, versículo 15, está explícito isso. Filipenses capítulo 4, versículo 15, ela era uma igreja que se alicerçou, se fundiu com Paulo no que diz respeito ao dar, diz respeito ao receber. Era uma igreja que se prontificou nas ofertas. Uma igreja que se prontificava nas ofertas. Está aqui.
não era só se prontificava, se destacava. Não era só dar a ação de ofertar. Não vou pedir oferta agora, fica tranquilo, não meta a mão no seu bolso. Tá? Calma. Tinha destaque. Era uma igreja missionária. Está aqui Paulo. Nós sustentamos as tuas viagens missionárias. Está aqui. E Paulo, quando escreve esta carta, está preso em Roma. Eu, mais uma vez, vou ter que instruir estas igrejas, meu Deus do céu, que eles precisam de alguma instrução, capacitação, porque não pode ficar só no trabalho, no renome, não pode ficar somente no Instagram, nos stories, nos reels. Os reels são bonitos ou não? Que o Unânimes faz, são bonitos ou não? Quantos aqui não seguem o Unânimes? Levanta o teu braço. Se arrependa agora em nome de Jesus. Quem não segue no Instagram tem autorização para ir lá, clicar no joinha. Os reels são fantásticos. Demonstram realmente uma igreja viva, alegre, maravilhosa. Uma igreja que prega. Tem um pregador bonitão lá. Estou a falar do Rodrigo. Estava a falar dele, não é? Mas será que os reels, os stories são suficientes? Talvez para o mundo, sim, mas para Deus não. Tal como eu disse e descrevi relacionamento, maturidade cristã. Maturidade cristã é tomares posse de tudo aquilo que sabes, aprendeste, viste em Cristo e agires de acordo com isso. Maturidade cristã não é somente aquilo que eu sei, mas também, alienado ao que sei, aquilo que eu faço. Aquilo que sei, junto, somado com aquilo que eu faço. Isso é ser um crente maduro. Maduro. Capítulo 4, versículo 2 da carta aos Filipenses. As mulheres que não fiquem ofendidas comigo, ok? Mas na verdade o grande problema que o apóstolo Paulo descreve nesta carta era entre duas mulheres. Evódia e Sintique. Abençoadas mulheres. Abençoadas mulheres. Evódia e Sintique. Estas duas mulheres eram descritas como duas mulheres de ação, de trabalho, mão na massa. Eram mulheres que faziam tudo e mais alguma coisa. Davam um show de bola, 10-0 a qualquer homem no tocante ao servir a Deus. Eram mulheres que estavam dispostas a orar. Mulheres que por um lado estavam dispostas a pregar, mas por outro lado limpavam a casa de banho no mesmo dia se assim fosse. Mulheres que abraçavam, que amavam, mas havia aqui algo que era necessário tratar. E eu quero fazer um parênteses, você mulher que está a me olhar com esses olhos, que se para o Paulo referir que havia um problema de relacionamento, de maturidade com duas mulheres, podemos entender que se as mulheres estavam mal, os homens estavam uma desgraça. Se as mulheres estavam mal, os homens estavam... Posso ouvir um amém, mulheres? Estou a pôr-vos num nível superior ao nosso, ok? Então se duas mulheres, duas irmãs estavam mal, imagina como estavam os homens. E o apóstolo Paulo vai escrever carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 2, com a descrição, escuta. A descrição do problema. Qual era o problema que existia entre estas duas mulheres? Tirando o sexo, qual era o problema que existia entre estas duas irmãs, entre estes dois irmãos? Filipenses 4, 2, 5. Rogo a Evódia. Rogo, não é peste. É pedir sobremaneira. É pedir de uma forma mais enfática. Rogar é ir para além daquilo que a alma sente. Se é que isto tem descrição. Rogo a Evódia, por amor de Deus. Eu rogo-vos, lembrem-se, foi com muita lágrima, com muito choro. Lembrem-se que eu sofri para implantar essa igreja aí. Lembrem-se que as marcas, o quanto eu fui perseguido. Rogo-te, Evódia, e rogo também a Sintique. Irmãs, eu rogo-vos para que se sintam o mesmo no Senhor. Escuta, parênteses. Se há um texto mais cristocêntrico que este na Bíblia,
para a edificação, a exortação, eu não sei. Este texto, sintam o mesmo, não é? Vais vencer, vais ganhar, vais ultrapassar, o melhor está por vir. E você, psicologicamente, não. Sintam o mesmo no Senhor. Que haja unanimidade no Senhor. Que haja um só pensar no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres, companheiro, entre parênteses, todos aqueles que sabem que existe um determinado problema, seja um canal de bênção em meio a esse problema, em meio a essa desavença, em meio a essa imaturidade, em meio a esse comportamento que está totalmente fora dos princípios bíblicos e da vontade de Deus. Rogo que tenham ou que hajam com a vossa ajuda. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre, mais uma vez, no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Paulo descreve quem eram estas mulheres. Trabalharam comigo e com os cooperadores. E onde é que está o nome dos cooperadores? No livro da vida. Eram homens de Deus. Eram homens cujo nome já está lá no livro da vida. Foi notório o comportamento destes homens. Então elas auxiliaram. Mas nos dias de hoje, elas estavam com atritos. Estas mulheres já estiveram no campo de batalha, na vanguarda. As irmãs que colocavam a mão na massa, elas estavam em atrito. Elas estavam zangadas. Elas deixaram de ter comunhão. O marido, escuta, faz a aplicação no teu relacionamento pessoal com a tua esposa, com o teu esposo. Faz a aplicação nas tuas amizades, faz a aplicação no teu trabalho, faz a aplicação dentro da igreja. Ok, vamos abranger tudo isto. Como é que está o teu comportamento com o teu esposo? Vocês têm o mesmo sentimento no Senhor? Existe o mesmo sentimento no Senhor? Existe uma discussão. Todos nós podemos passar por isso. Mas hoje nós temos que entender, marido e mulher, somos uma só carne no Senhor. Que haja o mesmo sentimento no Senhor. Deixaram de ter comunhão, que haja o mesmo sentimento no Senhor. Estão zangados, mesmo sentimento. Mesmo sentimento. Capítulo 17. O apóstolo Paulo trata deste assunto em específico, dizendo o quê? Não usando outros fundamentos, usando Cristo. Vivam de modo digno de Cristo. Há uma situação por resolver. Vivam de modo digno de Cristo. Essa é a solução para os problemas. Essa é a solução para a imaturidade cristã. Essa é a solução para os constrangimentos entre os irmãos. Magoou? Vivam de modo digno. Dignifique o nome que está acima de todo nome. Façam isso. Repara, o que nos vale a nós, falando propriamente para nós, unânimes, desenvolver um trabalho fantástico a nível social, ter uma equipa de louvor maravilhosa. O que nos vale a nós terem pastores abençoados, líderes abençoados, líderes que trabalham, grupos de vida todos os dias, o ensino. Se depois por trás das cortinas houver divergências, houver murmúrios, sabe o que é que acontece assim? Sabe o que é que acontece por trás das cortinas de um espetáculo? Os ensaios, as falhas, os erros. E nós temos que ser as mesmas pessoas no dia de estreia como nos ensaios. Quantos perceberam? Temos que ser sempre. Estas irmãs estavam zangadas. Falta de maturidade. Muitas vezes nós, e como eu descrevi anteriormente,
Eu já li a Bíblia quantas vezes? Quantas vezes já leu a Bíblia? Pode dizer 10 vezes. Amém. 2 vezes. Glória a Deus. Meia vez. Está no caminho. Eu já li, tenho uma biblioteca de livros. Já li 100 livros. Tirei o curso. Como eu disse, não é aquilo que obteste. É aquilo que fazes com aquilo que obteste. Não é o quanto conhecimento está nesse cabeção. Não é só o conhecimento, é como as tuas mãos dão uso ao conhecimento que obteste. Então, conhecimento, maturidade, não é somente aquilo que eu sei, mas também aquilo que eu faço. Porque somente conhecimento leva-nos uma estrada de egocentrismo, orgulho, soberba. Eu sei. Verdade? Se não dermos uso de forma cristã ao nosso conhecimento, de forma certa, correta, do mesmo modo que Cristo fez, o conhecimento que Ele tinha do Pai, Ele se dispôs de todo o seu ser e se achou em forma humana, só por aí ficava. Só aí já está uma grandeza maravilhosa da paixão e do amor de Cristo, se formar em figura humana. Mas Ele não fez só isso. O texto diz que para além disso, Ele se despojou, se esvaziou, se aniquilou de si mesmo. Sabem em prol do quê? De um relacionamento para conosco. Jesus fez tudo isso. Se esvaziou a si mesmo, se aniquilou a si mesmo, para ter um relacionamento contigo, comigo, com todos nós. E um relacionamento maduro. Maturidade. E da mesma forma Ele quer que nós tenhamos para com todos os outros. Não só na carta aos Filipenses, mas também na carta aos Romanos. Sendo que metade do livro da carta aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 10, o apóstolo Paulo dá ali uma gazada, um boost de forma teológica. Mas se nós formos ler do capítulo 12 ao capítulo 16, todo o fundamento nesses capítulos tratam de relacionamento. Relacionamento com quem? Relacionamento com Deus. O apóstolo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero um relacionamento convosco. Nós temos que ter um relacionamento com Deus. No capítulo 12, versículo 3 a 8, o apóstolo Paulo ainda fala um relacionamento connosco mesmo. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Deus, mas quer que nós consigamos relacionar-nos connosco mesmo. E nós sabemos que às vezes é muito difícil relacionar connosco mesmo. E dou um exemplo: gerirmos as informações que obtemos. Deus dá-nos o livre-arbítrio de gerir a informação que obtemos. E muitas vezes nós não usamos da melhor forma. Não usando da melhor forma, o que é que vai acontecer em nós? Porque é que o apóstolo Paulo escreve: já estão crucificados com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Negação daquilo que eu sou, porque se eu não me nego a mim mesmo, eu posso me tornar num pavão. Posso achar o maior cara deste mundo. Posso olhar ao espelho e não existe mais belo, ninguém mais belo do que eu. Mas o que a Bíblia nos ensina é que nós nem temos de ter um complexo de superioridade, nem de inferioridade. Quando você se olhar ao espelho, você tem que ver quem? Ponto. O seu dom e o seu talento jamais poderão fazê-lo achar superior, e a falta do mesmo inferior. Você tem que visualizar, olhar-se ao espelho e ver a graça imerecida de Cristo. A graça imerecida. Mas no capítulo 12 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo também nos ensina
um relacionamento com o nosso irmão. Devemos amar o próximo. Aliás, devemos amar e devemos amor ao próximo. Estamos em dívida para com o próximo. Se existe uma dívida que jamais será saldada para com o próximo, é o amor. Você ama hoje, está feito. Não. Tem que continuar a amar, porque a Bíblia assim nos ensina. Nós devemos amor, devemos honra. Devemos considerar os irmãos superiores a nós mesmos. Mas o apóstolo Paulo continua. No capítulo 12, 17 a 21, relacionamento com os nossos inimigos. Como deverá ser o nosso relacionamento com os nossos inimigos? Orai pelas autoridades instituídas, mesmo que os mesmos não saibam fazer uso da mesma. Orai por eles. Como é que o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos relacionar com o inimigo? Pagar o mal com o mal? Pagar o mal com o... Bem, então é uma postura que nós temos que ter no tocante ao relacionamento. Temos que ser cristãos maduros. No capítulo 13, o apóstolo Paulo vai falar relacionamento com as autoridades instituídas. No capítulo 14 a 15, relacionamento com os irmãos em Cristo. Mas são os especiais. Irmãos em Cristo, mas os especiais. Quais é que são os especiais? É aqueles que pensam de forma contrária à tua. É aqueles que estão constantemente a instigar contra... E o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, pessoal, temos que aprender, temos que nos relacionar uns com os outros. Escutem. Em Tiago está escrito, se vocês não sabem lidar com o vosso irmão, peçam sabedoria a Deus, que Ele vos concederá. Não sabe, existe uma divergência, existe algo, uma opinião, uma ideia diferente. Escutem, peçam. Nos dias de hoje nós vivemos isso muitas vezes. No seio do nosso lar, no nosso trabalho, uma ideia diferente, uma opinião diferente é o suficiente para nascer em nós o temível e o abominável homem das neves. Verdade ou não? Mesmo usando a palavra de Deus, é impressionante. Como nem precisa haver uma face, uma mudança de face. Sente-se quando uma opinião, mesmo usando a palavra de Deus, que os corações se fecham. E vivemos um tempo de imaturidade cristã. Temos que estar maduros, temos que amadurecer. Temos que estar sólidos, porque nós, se não resistimos aos ensinamentos bíblicos, como vamos confrontar a investida das trevas? Escutem, se nós resistimos aos ensinamentos bíblicos doutrinários, como queremos estar preparados para as investidas das trevas? Jamais. Maturidade cristã é relacionamento. Capítulo 2, versículo 3. Voltemos para a igreja de Filipos. O que é que estava a acontecer nesta igreja? O apóstolo Paulo diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nada façais, quer dizer que estava a acontecer. Evódia e Síntique, nada façais por contenda ou por orgulho. Pessoal, Filipos, irmãos, não tenham esse coração. Apesar do vosso trabalho, por favor, não se comportem dessa maneira. O que é que o apóstolo Paulo está a querer dizer? Qual é a ideia do texto? Independentemente do trabalho que tu fazes, a motivação é errada. Havia muito trabalho, muita ação, muito resultado, mas a motivação era errada. Havia grandes louvores, havia grandes moveres aqui no louvor. A obra social estava a funcionar, a igreja está cheia, as boas-vindas recebiam com amor, com carinho. O sonoplasta deixava, não existia feedback. O som estava equalizado de uma forma maravilhosa, mas a motivação existente nesta igreja era errada. Sabe o que é que havia aqui? Partidos, grupinhos, panelinhas, guetos, facções. Agiam de boa forma. Se a equipa for esta, se o X for aquele, eu participo. Mas não, eu só lido quando termina. Era o que estava a insistir aqui.
Uma igreja estava elogiada pelo apóstolo Paulo. Uma igreja destacada pelo apóstolo Paulo. Mas faltava o fundamental, o necessário. O amor uns pelos outros. A aliança uns pelos outros. O compromisso uns pelos outros. O amai-vos uns aos outros. O suportai-vos uns aos outros. Levantai-vos uns aos outros. Exortai-vos uns aos outros. Em amor. Era o que faltava aqui. Sabem, não basta fazer a coisa certa. Temos que também fazer pela motivação, com a motivação certa. Não existe partidos. Aqui nenhum é de Paulo, de Cefas, de Pedro, de Jesus. Não, aqui só existe um. Jesus Cristo. Do mesmo modo que possamos agir do mesmo modo que Jesus Cristo agiu para conosco, falhos e pecadores. Mas o apóstolo Paulo dá destaque. Nem por vanglória. Não usem contendas uns para com os outros, nem usem da vanglória. O que é vanglória? É uma glória vã. Vanglória é glória vã. O que é que isso significa? Ok, eu vou fazer, vou dar o meu máximo aqui, vou entrar no manto aqui, vou trabalhar aqui com o outro, mas eu quero ter destaque. Eu quero ser reconhecido. O meu nome tem que aparecer. Eu vou dar um grande dízimo, mas o meu envelope tem que estar ali à frente e tem que estar com letras, a negrito, para que toda a gente veja. Estão a perceber? A pessoa até faz. Vanglória é isso. É que possa aparecer. Quer se destacar mais que o Pai, que o Filho e que o Espírito Santo. Quer ele ser ele a realizar os milagres, os prodígios e as maravilhas. A salvação vem por meio dele. Isso é vanglória. Não agem assim, não ajam assim, não se comportem dessa maneira, não façam as coisas com contenda, nem com orgulho, nem com ego. Os louros não são nossos, os louros são de Deus, são para Deus. Nós não precisamos de aplausos, não precisamos de pedestais, não precisamos que o nosso nome... Isso é a igreja de Cristo. Escuta, todo o conhecimento, reconhecimento que obtemos nesta terra, não o receberemos no céu. Todos os louros, louvores, aplausos, não o receberemos no céu. Toda a glória é para Cristo. Eu gostava de citar 3 filosofias existentes na vida do cristão que devem ser. Estão no capítulo 1, versículo 21, que diz o seguinte: o que para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Esta é a primeira filosofia que você tem que assumir na sua vida cristã. Em meio a uma caminhada para a maturidade, ok, vamos todos caminhar. Vamos nos considerar hoje todos no mesmo nível, imaturos, crianças, meninos. Mas durante o louvor, durante a palavra, vamos nos caminhando para a maturidade. Todos juntos, eu, você, todos os irmãos, homens, mulheres, jovens, adultos, idosos. Vamos caminhar. Então, a primeira filosofia que nós vamos obter para sermos pessoas maduras. Para que possamos alcançar a maturidade cristã e nos relacionamentos. O que para mim viver é Cristo. O que para mim o motor da minha vida, dos meus relacionamentos é Cristo, e o morrer é lucro. Cristo é o motor, é o vetor, é a diretriz, é Ele que move, dirige, sopra sobre as nossas vidas. E existe outra filosofia que abraçamos muitas vezes sem darmos conta. Capítulo 2, versículo 21. Pois todos eles buscam o que é o seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Muitas vezes deixamos-nos mergulhar nesta filosofia. É o eu quero. Se não tiver o eu, o que é que eu posso usufruir? Até mesmo muitas vezes vou à igreja para receber. O que é que eu posso? Vou ganhar a minha cura? Vou alcançar o meu milagre? O papel vai ser preenchido? Vai ser desbloqueado? Vou alcançar o NIF, segurança social? Eu vou lá com esse objetivo? Não é essa a nossa identidade. Não é essa a nossa diretriz. Não é esse o nosso motor. Nós viemos aqui hoje para glorificar a Deus. Nós viemos aqui hoje para louvar o Senhor, para exaltar o santo nome. O bem que acontece na nossa vida, meu irmão, é um bem colateral que pode acontecer ou não. O bem que nos acontece, Deus quer o nosso bem. Ele nos prometeu vida e vida em abundância. Mas essa vida e vida em abundância não estão alicerçadas nesta terra.
A vida e a vida em abundância não estão alicerçadas naquilo que eu posso ter materialmente, porque a traça e a ferrugem corrompem, desaparecem. Então deixa de ser a abundância. A abundância é aquilo que Deus nos dá, nos capacita a viver em meio à falta de abundância. Isso é a vida em abundância. Quantos entenderam? Não tenho nada, mas posso viver vida em abundância, sim ou não? Claro, porque sou cheio de Deus. Estou na Somália, posso ter vida e vida em abundância? Sim, porque estou cheio de Deus. Porque estou cheio de Deus. Essa é a vida em abundância. Terceira filosofia, Filipenses 2:4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é dos outros. O que é que isto significa? Qual é a ideia? Quem vem em primeiro lugar? Quem vem em segundo lugar? Cristo, o próximo e somente depois nós. Eu sei que é difícil pôr em prática isso. É muito difícil. Talvez se colocares em primeiro lugar Cristo, ok. Ainda passa, porque é ensinamento atrás de ensinamento. Ainda vai lá. Mas quando é para colocar em prática o ensinamento de Cristo, que é amar o próximo, aí já dificulta um pouco mais. E muitas vezes os problemas estão existentes na nossa vida porque nós trocamos as voltas. E qual será? Primeiro eu, depois Cristo, depois se der o próximo. Ou então, primeiro eu, depois o próximo. E se der para ir à igreja, logo vou. Ou se der para colocar os princípios bíblicos, logo coloco. Verdade ou não? Mas experimente viver primeiro Cristo, depois o próximo e depois você. Experimente viver essa filosofia. Experimente viver isso dessa forma. Priorizar as coisas de Deus, o reino de Deus, a verdade de Deus, as doutrinas de Deus. Experimente viver isso na sua vida e você vai alcançar o melhor desta terra com toda a certeza. A presença do Espírito Santo. O melhor desta terra é a presença do Espírito Santo. É isso que vou para junto do meu Pai. Mas deixo-vos quem? Onde? 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 Deixo o Consolador na terra. Deixo na terra. O melhor desta terra é a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo, meu irmão. Busque em primeiro lugar a presença do Espírito Santo. Passando para a parte prática e usando da mesma forma, de forma prática, a teologia que o apóstolo Paulo aplicou para a solução deste problema. Vou tentar ser rápido. O apóstolo Paulo quer tratar este assunto de divergências e de imaturidade a nível de relacionamentos como? Usando o fundamental, o pleno, o urgente, Cristo. E diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sabe o que é que você vai invocar quando se chatear? Irmão, que haja em nós, seguro na mão. Estás chateado com alguém na igreja? Claro que ninguém vai dizer que não. Tá, é óbvio, isso eu sabia. Claro que ninguém vai dizer que tem uma divergência com determinado irmão. Que escândalo, meu Deus do céu. Alguém tem algum sentimento negativo por alguém aqui dentro da comunidade? Tudo, aleluia. Mas por acaso, Deus sonda os corações e Deus sabe. Eu desafio-te, sabes a fazer o quê? Sabe o que é que causa paralisação nas nossas vidas e no ministério? Sabe o que é que causa águas turvas nos rios que fluem sobre nós? É falta de perdão e de reconhecimento do quão falhos nós somos. Eu desafio-te hoje, em nome de Jesus, a saíres quando terminar o culto, a chegares perto de alguém, que haja um pozinho de fermento para com alguém. Existe qualquer coisa tenha sido maltratada. Sai, pega nas mãos dele. Não usa as tuas palavras, usa somente esta oração, meu irmão. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E vamos orar. E ora os dois. Chega à tua casa, fala com o teu esposo, com a tua esposa. Amor, que haja em nós. Não digas, eu fiz isto por causa disto. Evocar. Sabe aquelas discussões que evocam, parecem no tribunal. Só não é o juiz, mas não há porque. Chega perto dele, dela. Que haja em nós o mesmo sentimento. É isto que o apóstolo Paulo está a dizer para a reconciliação. É a ferramenta essencial para a solução para a reconciliação. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Filipenses capítulo 2, versículo 6, que sendo em forma, escuta, em forma não é uma forma mutável, é imutável. Escuta, no grego, a palavra forma tem dois sentidos. Esquema e morfeo. Esquema, palavra grega, tem esse sentido. Esquema é como uma criança, nasce, bebê, vai crescendo, vai mudando de fisionomia, estatura, sabedoria, conhecimento, passa a fase de criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, morre. Nasceu homem, morre homem, nasceu mulher, morre mulher. Seria o ideal. Mas existe a palavra morfeu, que significa imutável. E quando a palavra de Deus diz que sendo em forma de Deus, é a palavra morfeu que está aqui a dizer que Ele saiu dos céus como Deus e viveu na terra ainda como Deus. Sendo Deus na terra, em forma de Deus, imutável, não mudou, não teve, escuta, apesar de ter essa capacidade, apesar de ter esses atributos, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então não usurpou. Se havia pessoa que podia tomar posse dessa identidade, dessas características, desses atributos, omnipresença, omnisciência, omnipotência, estar em todo lugar ao mesmo tempo, fazer o máximo poder, Ele não o fez. Porquê? Para ter um relacionamento conosco, um relacionamento maduro conosco. Ele quer se relacionar conosco. Ele despiu-se, Ele não reivindicou. A Bíblia diz que Ele se esvaziou. Um Deus santo, escuta, de acordo com a lei se torna maldição. Um Deus puro, imutável, morfeu. Um Deus puro que habitou no meio dos homens, entre nós. Abdicou da sua santidade e de acordo com a palavra do Senhor, com a lei entregue a Moisés, se fez maldição. Se tornou maldição, se tornou pecado. Alguém que tinha uma proximidade com Deus Pai, Ele, meu Deus, porque me abandonaste, porque não estás aqui. Porquê? Para que haja um relacionamento maduro entre a igreja e o Senhor. Que haja um relacionamento maduro, que haja maturidade entre os irmãos, para que eles vejam o quão eu amo a minha igreja e quanto a igreja tem que se amar uns aos outros. Nós somos chamados à maturidade, meus irmãos. E com esse coração de alguém que deseja alcançar essa maturidade e preferir essas palavras para com o seu semelhante, o seu próximo, que deseja sair daqui com uma ação, não só com um entendimento, ok? Eu obtive conhecimento daquilo que tenho que fazer, mas o ênfase, o pináculo, a cereja em cima do bolo vai ser o seu telefonema. Que haja em nós o mesmo sentimento, Pai. Que haja em nós o mesmo sentimento, Mãe. Que haja em nós o mesmo sentimento, filho, filha, tio, pastor, pastora, líder. Que haja em nós o mesmo sentimento, pastor, que você já saiu da igreja há 30 anos, mas ficou uma fagulha. Que haja em nós o mesmo sentimento, Senhor, amigo. Que haja em nós, ex-namorado, ficou qualquer coisa por resolver e agora ainda haja em nós o mesmo. Mas o que é isso? É só isso que eu sinto para te dizer. Que haja postura de maturidade. A igreja irá crescer, irá fazer diferença, irá ser destacada quando tiver filhos e filhas maduras. Famílias prosperarão, serão sal e luz desta terra quando formos maduros nos nossos relacionamentos. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que assim mesmo se esvaziou, que haja em nós esse sentimento, essa postura, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em prol de algo maior, a manifestação do reino nesta terra. Amém?